Vamos então ao tema. Há 4 anos, a Rússia iniciava essa invasão total da Ucrânia. A operação que o Kremlin calculava que seria rápido, 3 dias estaria o assunto resolvido. Já as negociações de paz, essas ninguém tem qualquer esperança de resolver rápido e, como sabemos, o que era para ser 3 dias, durou, como mencionamos no começo do programa, até agora, mais do que durou a Segunda Guerra Mundial para a União Soviética. Confira. Depois de mais de 1.400 dias, a Rússia controla cerca de 20% de todo o território da Ucrânia, muito longe do objetivo inicial do Kremlin. E isso veio com custo alto, tanto militar quanto econômico. O Kremlin vê o crescimento da sua economia desacelerar, inclusive com uma redução na mão de obra disponível, enquanto suas perdas no campo de batalha se mantêm em níveis altos. Segundo estimativas do Centro para Estudos Estratégicos Internacionais, os russos sofreram quase 1.200.000 baixas no campo de batalha, entre mortos, feridos e desaparecidos. Esse já é o conflito mais sangrento na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Em Kiev, diversos líderes europeus se reuniram com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para uma reunião da Coalizão dos Dispostos. A União Europeia prometeu que o apoio de 90 bilhões de euros para o país vai sair, além de tentar aprovar mais sanções contra a Rússia. Em entrevista à CNN, Zelensky listou condições para o fim do conflito, mas pediu mais apoio dos europeus, especialmente do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. We already said that we are ready for the compromise to freeze the points where we stay, the places. It's a frozen contact line. We are ready for this. It's not a very good position for us, but in any way we have defending lines. Would you like to hear from President Trump? I want him to stay on our side. O cenário das negociações de paz, no entanto, é incerto. As reuniões entre russos e ucranianos, com mediação dos Estados Unidos, têm dificuldade para avançar, especialmente por discordâncias nas condições para encerrar o conflito. Os americanos muitas vezes pressionaram a Ucrânia a aceitar condições russas, entregando inclusive um plano de paz feito com pontos escritos por Moscou. O Kremlin exige a entrega total da região de Donbass, que ainda é parcialmente controlada por Kiev, o reconhecimento das outras anexações feitas ao longo da invasão e, por fim, que os ucranianos se mantenham neutros depois da paz. Já a Ucrânia demonstra resistência em ceder os territórios sem garantias de segurança das grandes potências. O país teme que Putin esteja tentando somente ganhar tempo para iniciar outra invasão, dessa vez total. Além disso, Zelensky explica que há um custo à identidade nacional com a concessão das regiões, mas diz que segue buscando encerrar a guerra o mais rápido possível. And really, each day we do all we can. I speak with all the partners. I try to negotiate. I'm asking different partners in different continents, help me to stop Putin. But if we will give him all he wants, we will lose everything. Just everything. Our houses, our lives, our families, everything. Because all of us, people, will have to run away from the country or be Russians. Mesmo assim, Putin parece que não vai desistir do seu objetivo de subjugar a Ucrânia aos seus desejos. Deixa eu começar por você, Ângelo Segrilho. Há um aspecto simbólico importantíssimo nessa guerra que não escapa a qualquer um que lê história e lê sobre o conflito dos militares, que é não só a predominância da geopolítica, da conquista do território, da capacidade militar, mas é a capacidade de transformar objetivos políticos em ações militares que levem a chegar a esses objetivos políticos. Evidentemente, Putin não conseguiu. Os objetivos políticos dele, ele não conseguiu atingir apenas com a ação militar na qual ele continua insistindo. E parece agora apostar na exaustão da Ucrânia, que por sua vez parece apostar
na exaustão da Rússia, quem cai primeiro? Essa é uma situação realmente muito difícil e meio que inédita no século XXI, né? Essa guerra é uma mudança de paradigma, né? Até pouco tempo atrás, nós vivíamos um momento unipolar, podia-se dizer, né? Depois do final da Guerra Fria, os Estados Unidos, pelo menos militarmente, né? Estava como a grande potência dominante mundial, e havia um certo controle, né, nos conflitos. E agora surge um conflito no meio da Europa, né, uma coisa inédita ali, né, nessa escala, uma guerra aberta, e que parece ter escapado dos limites. Né? No início da guerra, todos esperavam que fosse uma guerra curta, né? Questão de dias inicialmente. Depois Putin acreditou que fosse por meses, e agora a gente não vê um fim em aberto. Então, essa é uma situação em que não sabemos exatamente como essa guerra vai terminar. Antes eu apostava muito que seria um conflito congelado, né? Mas Putin parece apostar no longo prazo, mesmo longo prazo, mais ainda do que isso, né? E aí eu acho muito importante um fator exógeno a essa guerra, né? Que foi o fator Trump. Né? A guerra mudou muito de feição a partir do que o Trump apareceu, favorecendo mais a Rússia, né? Então, a Ucrânia não tinha mais aquele grande apoio que tinha, né, dos Estados Unidos e da Europa também, e agora fica muito em aberto como isso terminará, né? Porque para a Ucrânia é uma questão existencial, como nós vimos ali que o Zelensky tinha colocado. Não é só uma questão de vencer ou perder uma guerra e continuar vivendo como antes. O Putin quer apagar a identidade ucraniana, né? Porque ele diz que os ucranianos, na verdade, ucranianos e russos, são uma mesma grande família étnica e são estrangeiros que querem separar russos e ucranianos. Então, os ucranianos, se perderem essa guerra, vão perder sua identidade. Então, é difícil prever como isso vai terminar, né? Porque os ucranianos estão lutando por não só por sua vida, mas por sua identidade. Deixa eu colocar o pódio na nossa conversa agora, Serílio, com o seguinte pedido de avaliação, pódio. Aparentemente, Putin, ou nos últimos tempos, o Serílio traçou a linha do tempo, como é que isto foi mudando, a maneira como se viu a guerra nas várias capitais. Mas uma aposta recente do Putin parece ser, e é aí que eu quero ouvir você, pode, em duplo sentido. Primeiro, a Ucrânia não aguenta esse tipo de sofrimento e não aguenta esse tipo de atrito, porque vai lhe faltar dinheiro, vão lhe faltar armas, vai lhe faltar apoio político. Aposta primeira. Segunda, e é aí que eu quero te perguntar, Trump, com uma ajuda decisiva para o Putin, está funcionando? Olha, William, se a gente olhar, o Segrilo fez esse apanhado aí da guerra com bastante precisão, né? A gente vê, e a reportagem fala o quanto que os russos controlam hoje do território, que é cerca de 20%, se você contar a Crimeia, né? Se você não conta a Crimeia que os russos tinham antes da invasão, nós estamos falando aí de uma porcentagem em torno de 12, 15% do território ucraniano em 4 anos de guerra. E grande parte desse ganho aconteceu no primeiro ano de guerra, né? O ano 2 e o ano 3 foram anos de que havia muito essa percepção daquilo que o Segrilo mencionou, de que seria uma guerra paralisada, e ganhos muito modestos dos russos em 2 anos de guerra, né? Começa a haver um ganho maior. O melhor ano da Rússia na guerra contra a Ucrânia foi justamente a partir do momento que o Donald Trump assume a presidência dos Estados Unidos, que foi em 2025, onde a Rússia tenta fazer aí um avanço muito maior. Agora, qualquer estrategista vai ter que concordar com o fato de que esta guerra ela é um desastre para a Rússia em muitos aspectos, né? Para começar, em termos de perdas de homens. Você tem aí cerca de acordo com algumas estatísticas, né, mais de 1 milhão de baixas russas, se você contar mortos e feridos. Se você contar apenas mortos, são 300 mil baixas russas. A Rússia praticamente perde hoje por mês
tudo aquilo que a União Soviética perdeu em 10 anos de guerra no Afeganistão, ou seja, um Afeganistão por mês que a Rússia vem perdendo, né? Sem falar dos custos militares, navios afundados, grandes navios símbolos do poder militar russo que foram afundados. Então, uma perda bastante significativa. Eu falei em 1.200.000, isso é mais ou menos todo o pessoal da ativa do exército russo antes da guerra começar. São custos tremendos para o Vladimir Putin, né? Isso que a gente tem que deixar muito claro. Isso é uma questão muito curiosa dessa guerra, porque estamos falando de uma guerra assimétrica, né? Um país que tem 10 vezes mais o PIB do país que está sendo atacado, e ainda assim com grandes custos, e a Ucrânia se defendendo de forma bastante firme. Agora, evidentemente, um país mais fraco como a Ucrânia depende muito para a sua defesa de auxílio externo, né? Esse auxílio veio nos primeiros anos de guerra, o que tornou muito difícil o avanço russo, principalmente em 2023 e 2024, e agora com essa entrada do Donald Trump, é a única razão para o Vladimir Putin talvez celebrar algum ganho estratégico, né? Porque, em termos de ganho estratégico, essa guerra também foi um desastre para a Rússia, criou um ressentimento e um nacionalismo ucraniano que vai durar por décadas, levou uma expansão da OTAN com a entrada de países como Suécia e Finlândia, que aumentou muito a fronteira da Rússia com a OTAN, levou ao aumento de gastos de defesa de países europeus. Então, portanto, em uma série de aspectos, um desastre para o Vladimir Putin. Qual seria o único momento que ele poderia transformar isso em alguma vitória estratégica? O Donald Trump forçar uma rendição da Ucrânia, que foi aquilo que o Donald Trump tentou fazer em 2025. Né? A grande estratégia do Donald Trump para acabar com a guerra, como a gente viu de forma muito clara naquele desastroso encontro na Casa Branca, era forçar a Ucrânia a se render à Rússia. E nós teríamos um fim da guerra, né? E isso seria um grande ganho para o Vladimir Putin, não só pela questão da Ucrânia, mas pela divisão do Ocidente, que é outra questão que ele procura fazer. Então, a grande aposta do Vladimir Putin nesse momento, dado esses custos todos, é justamente o que tipo de ganho político ele pode ter com o Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. Cirilo, vamos olhar para a Rússia, que é a sua área de especialidade. Nós temos fatores de longo prazo perigosos para a Rússia. Talvez o principal, muitas vezes, é deixado em plano secundário, mas de grande importância em conflitos militares dessa magnitude, é a demografia. Ela é contrária à Rússia hoje. A Rússia conseguiu, do início da guerra até esse momento, aumentar consideravelmente a mobilização e o recrutamento. Agora, os últimos 2 meses, pela primeira vez, o que ela conseguiu recrutar serviu apenas para substituir quem ela perdeu. Então, a demografia está demonstrando que essa capacidade parecia inesgotável de colocar carne humana no campo de batalha por parte da Rússia está diminuindo. Esse é um fator estrutural. O outro é a economia. A economia foi mobilizada por Putin para uma economia de guerra. E ela começa a dar sinais de esgotamento no seguinte sentido: consumo de bens diminuindo, inflação persistentemente alta, uma queda brutal de investimento externo na Rússia. Nunca foi tão pouco, desde que acabou a União Soviética. Como que esses fatores, você que é um bom conhecedor da Rússia, se compõem em função do que vem agora no conflito com a Ucrânia? Você falou bem, né? O problema demográfico na Rússia, que inclusive já é antigo em outros aspectos, né? É um país muito grande, com uma população pequena. Esse é um problema, porque eles estão tendo muitas perdas, né? E a economia russa, que por um tempo, com a economia de guerra, em 2023, 2024, ela até cresceu, né? Mas tendo que se adaptar a uma verdadeira economia de guerra, muita intervenção do Estado, e isso cria ineficiências alocativas, né? Que eles estão sentindo muito agora. No longo prazo, isso aí causa desperdício, né? E eles estão sentindo muito isso agora, uma diminuição do crescimento econômico, a questão dos juros altos. Então, é uma carga muito grande na Rússia. E alguém pode se perguntar, mas por que o Putin se arrisca a tanta coisa? Primeiro, ele, quando começou essa guerra, ele não imaginava que seria uma guerra longa. Ele imaginava que seria uma guerra curta, como ele fez em 2014. Ele entrou na Crimeia, pegou a Crimeia e ficou por isso mesmo, rapidamente, em questão de dias.
ele esperava, e também muita gente no Ocidente, logo no início da guerra, esperava que a guerra também fosse assim, muito rapidamente, questão de dias ou semanas. E quando ela se prolongou por muito tempo, aí criou esse problema. E aí o Putin entra numa outra face dele. Para manter essa guerra, ele acabou com a democracia na Rússia, né? Então, e agora está fazendo uma certa bagunça na economia que até ali estava mais ou menos organizada. Ele apostou todo o seu capital nessa guerra. Ele não pode perder essa guerra, por isso ele tem que ir até o fim. Se ele perder essa guerra, o seu prestígio na Rússia vai cair totalmente, né? E ele pode ser até derrubado, né? O seu prestígio está no projeto imperial, vamos chamar assim, né? da grande Rússia, dar certo, né? Porque nos outros aspectos estão dando errado. Ele acabou com a democracia na Rússia, a economia agora não vai bem, como foi na primeira década com ele, e o que resta é esse projeto da Rússia como uma grande potência, né? Grande держава, como se diz em russo, né? E ele agora está implicado nisso e não tem como sair disso. Se ele perder essa guerra, ele perde o seu espaço eleitoral e talvez até a vida. Como nós vimos na Rússia, muita gente morre assim, em circunstâncias estranhas, né? Então, ele está todo em pé. Por isso que ele não pode sair da guerra, apesar de todas essas dificuldades. Pode, na sua intervenção até aqui, você descreveu em abundância de detalhes o comportamento do Trump em relação ao Putin e em relação, sobretudo, à Ucrânia. E o que significa o comportamento dele em termos de possibilidade / impossibilidade de chegar a algum tipo de entendimento. Agora, se a gente olhar, abranger um pouquinho mais e perguntar a você em que medida a fissura, mais que a fissura, o racha que Trump provocou na OTAN, provocou nos seus aliados europeus, está se expandindo, ou se os europeus, mal ou bem, a Alemanha sobretudo, tentando se compor em torno da Ucrânia, são capazes de compensar esse modo errático do Trump? A gente olhar o que aconteceu com a Europa, a gente está falando da guerra Ucrânia e Rússia, né? Mas também nesses últimos 4 anos houve uma mudança do entorno e do contexto geopolítico europeu bastante grande, né? Foram 2 choques aí que os europeus passaram que levou a uma mudança de pensamento estratégico em grande parte da Europa, né? Quer dizer, muitas coisas que a gente via como grandes desafios, né, da União Europeia, que eram particularmente na questão de política externa, né? Muitas dessas coisas têm sido, em alguma medida, mudadas por conta desse novo contexto. Esse novo contexto tem a ver, por um lado, com uma ameaça concreta vinda da Rússia, ou seja, a Rússia representando uma ameaça direta aos europeus, aos interesses europeus, com uma guerra acontecendo às portas da Europa, e o segundo choque foi a própria eleição do Donald Trump, e pela primeira vez um presidente norte-americano, desde o final da Segunda Guerra, que se mostrava pouco compromissado com a aliança com os europeus, que não valoriza a aliança com os europeus, que não entende isso como um componente importante da ordem internacional, ordem essa que o Donald Trump foi eleito e prometeu acabar, né, com a questão de tarifas e também pela questão dessa própria estratégia, esse guarda-chuva estratégico junto com os europeus. Isso levou os europeus a acordarem um pouco para algumas questões, e os europeus perceberam que haviam 3 coisas que eles contavam que eles não podem contar mais, né? Eles contavam com uma segurança barata dos Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos pagando em certa medida pela segurança europeia, os europeus não investindo muito em defesa. Eles contavam com a China como fornecedor de produtos baratos para os europeus e contavam com a Rússia como fornecedora de energia barata para os europeus, né? Então esse trio que praticamente levou a Europa, o entorno, né, e o pensamento europeu durante muito tempo, isso mudou completamente, né? Então eles não podem mais contar com essa energia abundante e barata vinda da Rússia, não tem mais como contar com a aliança estratégica dos Estados Unidos. Isto está já é uma questão que não tem mais volta,
volta, independe de quem seja eleito depois do Donald Trump, ou seja, essas questões, quando você tem uma quebra de confiança e você tem a ascensão de um movimento dentro dos Estados Unidos que claramente sai das margens e passa ao centro político norte-americano, portanto, pairando como uma ameaça constante com os europeus, e você tem as questões econômicas que os europeus teriam que lidar, né? Ou seja, a alternativa aos Estados Unidos poderia ser a China, mas ao mesmo tempo eles não querem ficar economicamente muito dependente dos chineses. Então eles estão nessa encruzilhada estratégica hoje, a gente já tem visto isso, o que tem se traduzido é em aumento em gastos de defesa, como não vimos há muitos anos, né? Países que até pouco tempo atrás não gastavam sequer 2% do seu PIB em defesa, hoje praticamente todos os países ou gastam ou pretendem gastar e pretendem inclusive superar este gasto de defesa. Então, acho que os europeus estão aos poucos se adaptando a esse novo papel. Por enquanto, não podem cumprir esse papel, por enquanto, não tem como os europeus substituírem a qualidade do material militar e a qualidade da inteligência norte-americana, mas me parece que é o início de um processo que deve levar a tão sonhada, ou pelo menos tão proclamada, autonomia estratégica europeia.